Hoje nós vamos falar sobre a peça Cavalo. Para falar do cavalo, né, sempre foi um objeto de desejo, pela sua imponência. Quem tinha um cavalo naquele período, falando sobre nos períodos da Idade Média, era até considerado de uma linhagem acima dos plebeus, pois tinha sua própria ferramenta de aragem e de transporte. No início, ainda não haviam descoberto a importância do cavalo durante as guerras. Portanto, seu uso era voltado mais para a agricultura. Eles usavam os cavalos, né, os animais, para arar suas terras, para fazer o plantio, para fazer o cultivo da agricultura e também para transporte, né? Transportavam pessoas no vilarejo e tal. Sua descoberta deu-se no período das competições das justas, quando começou a surgir algumas competições nos castelos e um esporte que surgiu que é as justas, e aí começou a utilizar o cavalo. Embora o primeiro torneio foi feito em 1066, a justa não ganhou popularidade generalizada até o século XII. E em seguida foi mantido seu estatuto como um desporto popular europeu, até o início do século XVII. E aí teve o nome de Torneio de Cavaleiros. Na guerra, né? Na guerra medieval, muito embora quem ia na frente era sempre os peões, isto é, o que possuíam propriedade de menor valia. Os cavaleiros vilãos, que eram os acima nas classificações sociais, não recebiam remuneração por essa atividade, mas as suas terras ficavam isentas dos altos impostos. Tornar-se um cavaleiro naquele período era algo extremamente significativo e com uma exigência de cavalheirismo, e que por volta do século XII se tornou um estilo de vida, que tinha algumas regras até a ser seguida, como código. Quem era cavaleiro tinha que ter uma postura, né, diferente dos demais. O código deles era proteger as mulheres e os fracos, defender a justiça contra a injustiça e o mal, amar sua terra natal, defender a igreja, mesmo com risco de morte. Vale a pena conhecer um pouquinho a história de alguns cavaleiros. Existem livros, né, e algumas histórias narradas. E eu cito alguns aqui que eu me lembro, que é o rei de Camelot, o rei Ricardo, né, o famoso Coração de Leão, é o Cid, né, tem umas batalhas muito interessantes, a própria Joana d'Arc também foi uma cavaleira, e o William Marshall, e tem outros também, que é interessante a composição histórica desses cavaleiros. Na Idade Média, os cavalos não eram distinguidos por raça, né, e sim de acordo com o seu serviço prestado. Tinha o nome de destrieri, que era um cavalo, grande cavalo de guerra. Tinha o corseri, que era o ideal para corrida. Tinha também o palafrem, que é especializado no uso diário e em viagens. E tinha o ronzini e o sommieri, que era o uso de transporte de qualquer coisa. A procura maior, né, do povo, né, procuravam mais o destrieri, né, pela sua imponência, pelo comportamento e enfrentamento diante do perigo. Então muita gente queria ter um destrieri, já que eles, além de ser da povoação, também eles eram designados para a guerra. Então é importante era ter um cavalo, um destrieri, que me parece que, historicamente falando, ele era também muito bom para o roçado, né, para a aragem das terras e também para as guerras. E no xadrez, o cavalo no xadrez, já que nós temos uma noção bem sucinta, bem simples do cavalo na história, né? O cavalo, além de ele fazer parte das guerras medievais, ele também atingiu as guerras. A Primeira Guerra utilizaram muito o cavalo. Hoje nós vemos, né, existem cavalarias nos exércitos, com forças armadas, e algumas cidades também têm a cavalaria, patrulha cavalaria nas ruas, né? Então é muito utilizado o cavalo nesse sentido de formação da sociedade. Bom, no xadrez, o cavalo ele mantém ainda os mesmos movimentos desde a chaturanga. Lá o seu nome era Ashva. Ainda consta, né, para entender um pouquinho a formação, a característica da peça no jogo, ainda consta ainda dos antigos artefatos que foram encontrados entre as peças do rei, agora corrigindo
Afrasíabe, que é o rei persa, onde encontraram 2 cavalos com um guerreiro armado montado. Também as peças do conjunto de Lewis seguem as mesmas características como um cavaleiro segurando uma lança. Está aqui nas fotos que eu estou mostrando aqui do lado. O formato mais simples e estilizado foi desenvolvido pelos muçulmanos, seguido a proibição do islamismo. Naquela época tinha muita coisa, muito ligado no Islã, né? Uma representação figura viva, eram proibidos. E no conjunto das peças de Hajar, o cavalo era um bloco cilíndrico com inscrições nas laterais. Então eles não utilizavam o formato de um ser vivo. Já suas transformações deu-se literalmente na chegada na Europa. E atualmente o que se vê, que se mais vê, é uma representação talvez a peça mais bela do xadrez. Aí uma nota minha, eu acho a peça de xadrez uma das mais bonitas que tem. O movimento do cavalo, desde a época de chaturanga e no xadrez, é o tal do L, nós vamos discutir sobre isso. Seu valor matemático aí equivale a 3 pontos, lembra do perde e ganha? Então ele vale 3 pontos. É a única peça que pode saltar sobre as outras peças dentro do tabuleiro do jogo, sejam elas amigas ou inimigas. O movimento que o cavalo executa é conhecido por 1-2, ou em L, né? Ele anda 2 casas e vira em L. Ele pode andar 2 casas na horizontal e 1 na vertical, ou 2 na vertical e 1 na horizontal, 1 na horizontal e 2 na vertical, e assim por diante. Nós vamos exercitar isso. Quando a casa da saída do cavalo for escura, ou seja, quando ele está numa casa escura, a casa de chegada será uma casa clara, e vice-versa. É uma peça também de grande importância e estratégica. Um ataque sobre o rei adversário, a única alternativa é o rei se locomover. Não tem como você fazer uma outra defesa. É de um ataque curto, né? Porém, ele ramifica esse ataque para várias casas. Existe uma defesa que se chama 2 cavalos, muito aplicada contra algumas aberturas, como também existe uma abertura do jogo que se chama 4 horse, 4 cavalos. Ou seja, inicia-se o jogo apenas com os cavalos. Nós vamos passar agora por chess e eu vou falar algumas atividades que podem ser feitas. Um deles é para a complementação, né, do ensino do movimento do peão, que a gente sempre utiliza uma compreensão do pré-jogo. Continua ainda o pique-bandeira na ideia de salvar alguém, salva-se o cavalo. Caça ao tesouro, você pode incluir, além do peão, você inclui o cavalo. E tem também o salve-se quem puder e o guerra de peões agora com o cavalo incluído. Eu vou mostrar para vocês na plataforma, no final, depois do ensino do movimento, o salve-se quem puder e o guerra de peões, que o salve-se quem puder pode utilizar também numa quadra ou no tabuleiro, ok? Vamos lá então? Bom, aqui está o tabuleiro. Eu vou colocar aqui o cavalo nas suas casas iniciais para entendermos como funciona, né? Então ele fica sempre ao lado da torre. Aqui do lado temos a torre e à frente temos os peões, né? Que até agora são as peças que nós aprendemos como é o posicionamento e movimento das peças. Então eu vou posicionar aqui só para a gente entender um pouco mais sobre o jogo e completar, né, a composição de ensino, para vocês entenderem que devagar nós estamos chegando ao entendimento de todas as peças. Já sabemos o movimento do peão, qual o objetivo, e sabemos também o movimento da torre e qual o objetivo. O cavalo, como eu disse, é a única peça que salta outras peças. Pode ser tanto adversária como as peças amigas. Aqui no caso, como ele anda numa maneira diferente, ele anda formando um L, né? Lembrando, vou colocar aqui o que seria um L, olha só. Um L, aqui essas casas vermelhas, tem uma demonstração de como que seria esse L. Só que o L do cavalo, ele acontece de várias maneiras. Olha só, vou fazer um L, ele está de forma deitada. Também eu posso fazer uma composição de L para cá, olha aqui, ó, outro L. Como também posso fazer um outro L assim, ó, olha aqui, 3 casas viram uma. Ou então, apagando aqui, para cá, outro L.
são os caminhos do cavalo. Por exemplo, eu quero sair com esse cavalo daqui, eu vou escolher, olha aqui, vamos ver, aqui, aqui, para cá, dá um L, não é? Ou então, olha aqui, ó, para cá, outro L. Daria também outro L se essa casa tivesse desocupada, mas ela está ocupada com uma peça sua. Então, não tem como, a não ser que esse peão estivesse aqui, aí sim eu teria essa casa para ir, essa casa ou esta casa. Não teria para cá, porque para cá não tem tabuleiro, né? Ele termina aqui. Então, como é que eu faço? Eu salto esse peão, eu salto e coloco o cavalo aqui. Seria a mesma coisa se eu fizesse isso aqui, ó, salto e coloco o cavalo aqui. Ou então, ou salto aqui, ou salto aqui, ó, uma casa, duas casas e viro. Prontinho. Esse é o movimento do cavalo. A mesma coisa acontece com esse, né? Aqui, ou a mesma coisa esses dois aqui, ó. Salto e venho para cá. A mesma coisa aqui, ó. Vamos supor que esse vem para cá. Saltou o peão e veio para cá. Olha. Salto, vem para cá. Salto, vem para cá. Olha só que interessante. Vou colocar agora só um cavalo no meio para você ver o raio de ação dele. Se eu colocar todos os L's que ele faz, seria um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, aqui, aqui e aqui. Todas essas casas que eu marquei dão o L do cavalo partindo desta casa. Olha aqui, ó. L, 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 L e L. Percebeu? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha que interessante. O que significa? Eu posso caminhar por qualquer uma dessas casas, desde que ela esteja vazia. Se ela estiver vazia. Se ela estiver, por exemplo, se eu estiver com um peão aqui, outro peão aqui, outro peão aqui, outro peão aqui, aqui, vamos colocar agora os peões. Aí eu não posso, né? As casas que eu vou caminhar, perdão, elas estão ocupadas. Olha só, se eu andar com o cavalo, aqui eu não posso, porque aqui eu tenho uma peça minha. Então eu não posso ocupar o lugar de uma peça que é do meu jogo. Eu poderia ocupar se aqui estivesse peça do adversário. Se aqui fosse peças do adversário, aí sim, olha só. Aí é diferente. Eu faço a captura e ocupo aquela casa. Olha aqui. Capturei. Ok? Olha aqui. Vou fazer o L aqui. Venho e capturo. Independente se aqui no meio tem, perdão, aqui no meio eu tenha peças amigas. Olha aqui. Vou encher de peças de peão amigos. Eu estou cercado pelos meus amigos. Como eu sei que ele salta, né? Como eu sei que ele salta, eu posso pegar ele aqui e saltar duas casas. Ó, uma, duas, prontinho. Capturei a peça adversária. A mesma coisa, né? Fazendo o L, eu posso saltar. Ó, salto e capturo. É assim. Lembrando, o cavalo, ele captura quem estiver a última casa do seu movimento, ou seja, do seu L. Se aqui tem um peão, eu venho aqui e capturo. Lembrando, se tiver dessa maneira, um peão defendendo o outro, não é interessante eu fazer essa captura, correto? Se eu capturar esse peão, automaticamente o próximo movimento, ele vai capturar meu cavalo. Peão vale 1, cavalo vale 3, 3 menos 1, eu fico com 2 pontos negativos. Então não vale a pena. Tá ok? A mesma coisa aqui seria assim. Qual é o cálculo que eu faço? Se aqui eu tenho um cavalo, meu cavalo vale 3, o cavalo do adversário vale 3, então é uma troca. 3 menos 3, 0. Então ninguém perdeu nada.
A mesma condição aí depende da estratégia do adversário, não é? Bispo vale 3. Tem captura. É claro que se tiver uma torre, quanto vale a torre? 5. Vou perder 3. Então, olha, capturei a torre, peão capturou o cavalo. 5 menos 3, 2. Então, fiquei com 2 positivo. A mesma condição, se eu tiver com um cavalo aqui, e aqui está a dama. Vou capturar, porque meu cavalo vale 3, aqui vale 9. Capturei, perdi o cavalo. Faz o cálculo. 9 menos 3, 5. Ganhei 5 pontos. É assim que funciona o cálculo, né? Para você entender se está ganhando, tendo vantagem ou não. Ok? Compreendeu então? Cavalo salta, né? E ele sempre anda caminhando em L. 1, 2 e vira. 1, 2 e vira. Tá? Não estou contando a casa que ele está. Vamos então agora para a guerra de peões. O exercício que vocês vão estar fazendo, perdão, para vocês entenderem como funciona. Fica mais difícil o jogo, mas as regras são as mesmas. O peão que atingir a última casa do tabuleiro vence a brincadeira. Eu vou jogar aqui sozinho, você pode também exercitar sozinho, ou convide alguém da família ou um amigo para jogar, ou até mesmo de forma online, isso é possível, montar isso no Chess e fazer esse exercício no próprio Chess. Vou colocar aqui os peões e vou startar uma atividade entre aquelas que eu coloquei, né? Eu vou exercitar 2, que é o Salve-se Quem Puder, e também o Guerra de Peões. A branca sai, peão pode saltar 2 casas no seu inicial, preta faz a mesma, bloqueando, vou colocar minha torre em jogo, a preta também coloca, ameacei aqui. Aqui tem um ameaço, ele vai defender, peão defende, soltei o cavalo, fiz o primeiro L, ele soltou o cavalo, fez também o primeiro L. Joguei aqui, ele bloqueou, ó, estou ameaçando esse peão, ele vai defender, defendeu, ok? Vou jogar cavalo aqui, que aqui eu já faço um ataque aqui. Agora ele fica numa situação complicada, porque além de eu atacar aqui, né, e ele vai ter que defender, eu também ataco aqui. Então são 2 ataques, ele vai ter que escolher o que ele quer. Vamos ver se tem como. Ele vai fazer assim, ó. Ele vai dar um contra-ataque em mim. Ele vai jogar o cavalo aqui, atacando minha torre. Agora eu tenho que definir o que eu quero fazer. Eu posso tomar aqui, mas ele toma minha torre. Para mim não é vantagem. Correto? Vantagem para mim é cair fora daqui. Cair fora daqui, ele vai fazer... Novamente, coloquei 2 peças em xeque, né, em ataque. Esse peão e este. Ele vai ter que escolher o que ele quer defender. Bom, ele pode fazer o seguinte aqui também, ó. Elas por elas. Ok, vamos ver. Capturei, capturei. Agora, só que agora é minha vez, né? Eu passei à frente. Ele vem aqui. Eu vou defender aqui. Ele veio, ele tirou o cavalo. Também tirei o cavalo. Olha aqui. Capturou? Capturei. Estou só fazendo uma atividade para vocês, né? Vou jogar aqui agora. Ó. Os cavalos já foram. Agora ficou peões. E agora? Como é que ele vai defender esse aqui? Defende. Opa, perdão. Volta. Estou de olho em você, torre. Defendeu. Ficou difícil. Vou ameaçar aqui. Ixi, Maria. Não vi. Vou colocar aqui. Atacando aqui e aqui. Vamos ver o que ele faz. Ele vai jogar aqui. Ataquei. Olha só. E agora? Ele captura. Eu capturo. Capturou. Eu capturei. Capturou. Eu capturei. Vai jogar aqui. Aqui. Aqui.
Aqui não pode atacar porque está defendido. Ele vai descer, eu vou jogar aqui. Perdão. Aqui tem um peão, eu vi. Peão. Ele vai jogar aqui. Eu vou atacar. Aqui ele vai perder, porque ele vai ter que sair. Ele tem que mexer alguma peça. Vou jogar aqui. Ele capturou. E a torre, a branca ganhou, porque as pretas ficaram sem peão. É um exercício, tá? É claro que você jogando com uma outra pessoa fica mais interessante. Mas dá para você exercitar. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o Salve-se Quem Puder, que é uma atividade que pode ser feita em quadra ou então aqui no tabuleiro. O Salve-se Quem Puder, você pode trabalhar de duas maneiras. Por exemplo, vou colocar aqui um peão branco e um peão preto. O Salve-se Quem Puder é o peão, o cavalo branco tem que tentar salvar o peão branco. O cavalo preto salvar o peão preto. Ou então captura. Se for captura, o cavalo branco tem que capturar o preto. O cavalo preto tem que capturar o branco. Você que escolhe. Vamos fazer a captura, fazendo o L. Vamos ver quem consegue chegar primeiro. Joguei aqui, fiz o L. Não existe captura de cavalo, tá? Ó. Aqui, 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 aqui e olha aqui. Aqui deu L. Capturou. Fácil, né? Parece fácil. Você pode desenvolver várias situações aqui. Por exemplo, olha, contrário agora. A mesma coisa. Vamos lá? A preta aqui se embananou. A branca também ganhou. Você pode colocar também vários peões. Ou então colocar peão contrário, que fica um pouquinho mais complicado, né? Ou fácil, né? Demais, olha. Ó. Ele tem que achar um jeito de chegar aqui. Chegou. E aí acaba conquistando. Salve-se quem puder ou captura de peça, tá bom? Espero que tenham gostado do exercício, pratique bastante, que a próxima aula nós vamos colocar o bispo e falar um pouquinho sobre a chegada da religião ou da igreja no jogo. Se estão gostando, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Até a próxima.